Boa noite, mais uma vez estamos aqui realizando mais uma série de vídeos, de áudios nesse caso, e desta vez nós vamos abordar um assunto muito interessante, um assunto que fala sobre a morte. O que a Bíblia fala sobre a morte? O morto ele vive por aí, a alma penada anda pelos caminhos, ressuscitamos, nós temos a reencarnação. O que a Bíblia menciona sobre a morte? Qual é a verdade sobre a morte? Então, mana, boa noite também, boa noite aos ouvintes todos novamente. Vamos então fazer a nossa breve oração com a sua Bíblia na mão, quem puder. Vamos orar então. Querido e maravilhoso Deus, amado Pai, obrigado porque mais um dia estamos aqui, podemos abrir a tua palavra e aprender. Esteja conosco agora guiando esse estudo, para que a gente venha compreender o que o Senhor diz sobre a morte. Nós te pedimos por tudo em nome de Jesus. Amém. Então, para nós entendermos sobre a morte, nós temos que primeiramente entender do que nós somos constituídos, do que o corpo humano é constituído, né? Como Deus o criou. O primeiro passo é entender isto. Abre então sua Bíblia em Gênesis, o capítulo 2, o versículo 7, que diz o seguinte, primeiro livro da Bíblia. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então aqui a gente pode analisar uma situação bem interessante nesse versículo. Pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. Aqui está bem claro. Pó da terra lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Então a Bíblia menciona que nós, pessoas, somos mencionados como alma. Você pode trocar a palavra pessoa e pode dizer alma. A alma Luan ou a pessoa Luan, porque a Bíblia diz pó da terra ou mais fôlego de vida, alma vivente. Aqui na própria criação do homem. Mas não é só nesse versículo que nós encontramos isso. Vá para Deuteronômios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 22. Olha o que diz Deuteronômios, é o quinto livro da Bíblia, Pentateuco. Capítulo 20, versículo 22, capítulo 10 diz o seguinte: com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Olha, Deus aqui mencionando pessoas como almas. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Nós também vemos em outras partes da Bíblia Deus mencionando pessoas como almas. Por exemplo, abra suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, Profetas Maiores, ainda é no Antigo Testamento. Depois de Salmos, antes do livro de Daniel. Ezequiel, capítulo 18. Capítulo 18, o versículo 4 diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui também Cristo está tratando pessoas, não Deus, né? A Bíblia trata pessoas como alma. Interessante. Mas o que acontece então quando nós morremos com essa parte toda física, o pó da terra, o fôlego de vida, que nós vamos entender depois que é o próprio Espírito, o fôlego de vida. Abra suas Bíblias em Gênesis novamente, o primeiro versículo da Bíblia. Gênesis, o capítulo 3, o versículo 19. Acompanha na Bíblia, por favor, meu irmão. A Bíblia aqui é a nossa regra. Olha o que diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então nós aqui, a Bíblia já diz que o pó tornarás ao pó, quando a pessoa morre, né? Mas o que acontece com o fôlego de vida? Abra suas Bíblias em Eclesiastes. Eclesiastes é depois de Provérbios e depois de Salmos, ainda no Antigo Testamento. Eclesiastes, o capítulo 12 e o versículo 7 diz o seguinte: Eclesiastes 12, 7 diz assim: e o pó volte à terra, como era,
que o espírito volte a Deus que o deu. O espírito volte a Deus que o deu. Olha que interessante, né? Aqui a gente vê o espírito, que nem o fôlego de vida foi soprado por Deus. Então o fôlego de vida foi dado por Deus. Então o fôlego de vida é o espírito, né? Então o espírito volta para Deus que o deu e o pó volta para a terra. Mas a Bíblia é clara em dizer que os mortos, a comparação que a Bíblia faz com os mortos é como se eles estivessem dormindo. A gente vai analisar isso agora. Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Aqui Eclesiastes 9, versículo 5. A Bíblia diz: mas os mortos não sabem coisa nenhuma, irmão. Não adianta você em adivinhos, em cartomantes e consultar os mortos. Eles vão dizer o futuro, vão dizer... Não, os mortos não sabem coisa nenhuma. Jaz no esquecimento. Olha que interessante. Vamos ver então o que o próprio Cristo Jesus, como ele tratou com a morte, como ele menciona a morte. Vamos para o Novo Testamento agora, mas Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento. Mano, eu sempre digo, esteja com a Bíblia, para avaliar na Bíblia o que eu estou dizendo. Se puder, pausa o vídeo, procura o livro, leia na Bíblia, acompanhe. Olha só, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11, diz o seguinte: isto dizia e depois ele acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Se vocês veem o subtítulo diz ressurreição de Lázaro. Só ressurge, só pode a ressurreição só pode vir quem estiver morto. Mas Cristo aqui dizia, isto dizia e depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, eu vou para despertá-lo ou ressuscitá-lo. Cristo então, o próprio Jesus, trata a morte como adormecer. Seu amigo Lázaro, ele menciona que ele adormeceu. Interessante, né? Mas olhem o versículo 13, diz o seguinte: Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus falava sobre a morte e alguns acreditavam que era repouso do sono. Jesus foi claro e tratou a morte como um adormecer. Mas continue no versículo, no livro de João, desculpa, no capítulo 11, mas agora no versículo 39, olha só. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aqui é um versículo que comprova que Lázaro realmente estava morto e cheirava mal há 4 dias já. Também analise o versículo 43 e 44 do capítulo 11. Olha, 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aqui a gente vê claramente Jesus, o poder sobre a morte, ressuscitando o morto. Esse era o Cristo poderoso, da qual venceu a própria morte. Mas também como a morte entrou no mundo. Se vocês forem analisar nos livros didáticos de biologia das escolas, eu já me deparei com definições assim dos seres vivos. O ser vivo, ele cresce, se desenvolve e morre. Então eles tratam a morte como um aspecto da vida. Olha só que com grande contradição. A morte ser um aspecto da vida, sendo que vida é exatamente o oposto de morte, né? Que grande coisa. E a ciência naturalista trata a morte como algo normal, mas porém não é.
Por que nós choramos a morte quando morremos ou quando perdemos um ente querido? Por que nós choramos? Porque a resposta é clara. Você não foi feito para morrer, meu irmão. A gente foi feito para viver. Mas infelizmente com a entrada do pecado, a morte passou a todos porque todos pecaram. A gente vai ler esse versículo na Bíblia. Então não fomos feitos para morrer. Não é algo natural, né? Mas sim porque o pecado entrou. E em que momento? Olha só, abra sua Bíblia em Romanos, no Novo Testamento. Romanos é depois dos Evangelhos e depois de Atos. No Romanos, o capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 12. Diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui, olha o que diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por conta do pecado a morte veio existir. Em que momento foi o pecado por um só homem? Qual um só homem? Um só homem, Adão. Olha no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 3, no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aqui a gente vê Satanás enganando, seduzindo a mulher e dizendo ao contrário do que Deus diz. É certo que não morrereis. E a mulher e Adão comem do fruto, passam a morrer, porém conhecedores do bem e do mal, mas passam à morte. E esse é o primeiro pecado terrestre das criaturas da raça humana. A serpente, então, hoje ela permanece mentindo. Satanás mente. E engraçado, interessante que ele faz os mesmos métodos. Por exemplo, hoje existem muitas filosofias sobre a morte. Uma delas é que o físico desaparece, mas a alma vaga, ou a reencarnação. Isso, meu irmão, são vãs filosofias, porque Satanás ele continua hoje de uma forma ou outra, dizendo a mesma coisa. Certamente não morrereis. E ele fica dizendo destas formas, com essas filosofias, sendo que a Bíblia é clara e diz que a morte é como um sono. A pessoa que dorme, já no esquecimento, ela então não sabe de coisa alguma, não tem como consultá-la, não há reencarnação. Então, é bom analisarmos, né? Outro contexto interessante é: imagina se você fosse Lázaro, estivesse no céu depois da morte. Jesus Cristo ressuscitaria. Ele disse: Lázaro, se eu fosse Lázaro, sairia dali reclamando para Cristo: Cristo, eu estava no céu, o Senhor me ressuscitou de novo para essa terra de pecado, de dor, de sofrimento. E eu estava no céu com Deus, nos palácios celestial. Imagina Deus tirando Lázaro do céu e trazendo para a terra. Mas na verdade não foi assim que aconteceu. Lázaro desperta da sua morte, ressuscita no caso, sem lembrar de coisa alguma, sem falar algo, apenas ressuscita, como alguém que estava no esquecimento. A gente pode analisar, tem muitas evidências, mas por causa do pecado a morte veio a existir. Mas Cristo morreu por nós, mas venceu a morte porque ressuscitou no terceiro dia. Analise o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, o capítulo 24. O verso 7 diz o seguinte: quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Olha só que interessante. Analise também o capítulo 24, mesmo capítulo, mas no versículo 34, olha o que diz: os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu ao Senhor. Então, essa é uma das nossas maiores vitórias. Cristo não foi como um homem qualquer que morre. Nossa fé está em alguém que vive. Hoje não está morto. Hoje a sua sepultura está vazia. Cristo vive nos céus, meu irmão. Louve a Deus por isso. Então aqui nós escavamos a verdade e descobrimos que a morte é como um sono. O homem não vaga quando morre por aí.
Nós somos constituídos do pó da terra, mais fôlego de vida, igual à alma vivente. Então todos nós somos almas viventes. Não existe alma fora do corpo, espírito fora do corpo. O pó volta à terra e o fôlego volta a Deus que o deu. E nós permanecemos no esquecimento quando dormimos, como se fosse um sono. Essa é a grande verdade que a Bíblia apresenta sobre a morte. Então vamos orar então. Querido maravilhoso Deus, amado Pai, obrigado porque aprendemos sobre a morte. A Bíblia é clara sobre isso. E mencionar que a morte é comparada ao sono. Assim como Cristo comparou a Lázaro quando dormia e disse que ia despertá-lo do sono, no qual Lázaro estava morto e Cristo ia para ressuscitá-lo. Obrigado porque conhecemos isto. Tomamos este conhecimento desta verdade e agora não somos mais enganados, Senhor, por espíritos enganadores e vãs filosofias. Querido maravilhoso Deus, também agradecemos porque Cristo Jesus venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia. A nossa fé está baseada não em um homem, mas em um Deus, o qual venceu a morte. Um homem qualquer que morre e permanece. O seu túmulo está vazio. Obrigado por isso, Pai. Nós te pedimos e agradecemos por tudo. Esteja com a minha irmã Leila, com a sua família, com o Dude, com a Maria Eduarda e com o Rodrigo, com a Franciele e também com todos os ouvintes. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Então tá, meus irmãos. Tchau, mana. Até a próxima.